Após a morte do marido, Lia e sua filha Jéssica mudaram de estado e foram viver com um homem que esqueceu de contar que tipo de pessoa ele realmente era. Os constantes abusos e maus-tratos causaram medo e sofrimento, chegando a consequências surpreendentes e, por pouco, até extremas. Na história tocante de hoje vamos saber como Jéssica foi parar na mansão de um senhor de idade e o que ela encontrou no celeiro atrás da casa que mudou sua vida para sempre. Lia estava preparando o jantar e a pequena Jéssica estava brincando com suas bonecas na sala. Como já tinha passado da hora em que seu pai normalmente voltava para casa, a menina foi até a cozinha perguntar à mãe quando ele chegaria do trabalho. Lia, a mãe, sorriu e pediu para a menina ter paciência. O pai estava envolvido em um grande projeto e precisava trabalhar mais para trazer mais dinheiro para casa. Ele voltaria assim que pudesse. Mas naquela noite, as horas passavam e nenhum sinal do retorno do marido. Lia tentou se manter calma, mas sentia uma palpitação no peito ficando cada vez mais acelerada. O telefone tocou e Lia correu para atendê-lo. A pequena Jéssica foi até sua mãe, achando que era seu pai ligando para dizer que ficaria até mais tarde no trabalho. Mas a menina viu a expressão da mãe mudar. Ela não ficou mais calma, e sim apavorada. E então começou a chorar e a soluçar. Não era Peter, seu marido, que tinha ligado, mas o chefe dele, para noticiar a tragédia. Peter havia morrido num acidente de trabalho na montadora de automóveis. O andaime em que Peter estava sofreu um abalo e o desequilibrou. Peter não conseguiu se prender aos cabos de força que estava instalando e caiu de uma altura de 10 metros. O sepultamento do pai ficaria para sempre marcado na memória de Jéssica. Os olhos cheios de culpa dos colegas de trabalho, o desespero de amigos, e o silêncio de Lia, que estava muito abatida para demonstrar qualquer outra reação. De certa forma, para a menina, era como se nada estivesse acontecendo de verdade e uma hora ela iria acordar daquele pesadelo. Mas Jéssica não estava dormindo. Era a vida real. A jovem só aceitou a morte do pai muito tempo depois. Sem Peter em suas vidas, mãe e filha tiveram sérias dificuldades para se manter. Lia tentou bravamente não deixar faltar nada em casa, além de continuar pagando o aluguel. A renda, no entanto, não era suficiente para todas as demandas. Jéssica e Lia foram obrigadas a cortar despesas drasticamente, vivendo com o mínimo necessário e nada mais. Então Lia conheceu Jack, um homem 15 anos mais velho do que ela. Se sentiu atraída por ele e nele se agarrou como se fosse uma tábua de salvação. Em parte, isso aconteceu porque Jack convenceu Lia a se mudar com ele para uma cidade no Oregon onde Jack possuía trabalho estável e uma casa própria. Lia não tinha perspectivas de melhoras para ela e para a filha, então concluiu que não teria nada a perder. Sem pensar duas vezes, Lia pegou Jéssica e o resto de seus pertences e se mudou para a casa do novo namorado. Lia não fazia ideia do que esperava em outro estado com um homem que conhecia há tão pouco tempo. Jack falou a verdade sobre a casa no Oregon. Era uma boa propriedade para os três. Mas o que ele não contou é que sofria de alcoolismo. Talvez ele tivesse esquecido de mencionar esse detalhe ou não tenha tocado no assunto porque achava que ninguém do seu convívio percebia que havia um problema entre ele e a bebida. Mas quanto mais Lia e Jack viviam sob o mesmo teto, mais frequentemente o homem da casa ficava bêbado e perdia a noção. Lia aguentou o quanto pôde e tentava ajudar, mas era muito difícil convencer Jack de que ele tinha um problema de fato. Além disso, quando bebia, Jack tinha o hábito de validar seus argumentos com os próprios punhos. Às vezes ele apenas ameaçava. Às vezes Lia se machucava para valer. E de vez quando sobrava até para Jéssica, que crescia muito calada e tímida, vendo aquele homem causar todo aquele dano a ela e à sua mãe. Embora quieta, Jéssica não era boba e sabia que alguma coisa iria acontecer. Afinal, consequências existem. Os anos passaram e os abusos dentro de casa fizeram com que Lia desenvolvesse problemas de saúde. Uma noite, depois de outra briga entre ela e um Jack pra lá de Bagdá, Lia sentiu dores agudas no peito. Jéssica, que já tinha completado 15 anos a essa altura, chamou uma ambulância. Lia resistiu até o resgate chegar e levá-la para o pronto-socorro.
Mas apesar dos esforços de médicos e enfermeiros, não conseguiram conter o infarto, que acabou levando a vida de Lia. Assim, em questão de minutos, Jessica passou a ser uma órfã vivendo na casa de um homem desequilibrado e perigoso. Sem Lia por perto, Jack bebia quantidades ainda maiores, transformando a vida da jovem em um insuportável inferno. Jessica viveu dessa maneira por 3 anos. Não sabia o que fazer para que as coisas mudassem e não sabia a quem recorrer. Tinha uma mochila preparada caso chegasse ao ponto de ter que sair dali às pressas, mas não tinha para onde ir e suspeitava que as autoridades não fossem levar a sério o seu caso. Nesse caso, Jack ficaria ainda mais hostil, mesmo antes de pingar uma única gota de álcool em sua boca. Nos últimos meses Jack andava olhando estranho para Jessica e dizendo frases que a jovem sabia muito bem o que queriam dizer. Percebendo que sua situação poderia piorar muito mais, Jessica mandou mensagem para Kate, uma amiga, e contou tudo o que estava passando. A amiga ficou ao seu lado e disse que poderia ajudar. Kate era seu último recurso. Naquela mesma tarde, Jack chegou do trabalho e bebeu mais do que de costume e, por isso, ficou ainda mais agressivo. No ápice de sua loucura, foi até o quarto onde Jessica estava e forçou a porta até ela ceder. Ele se lançou sobre a garota, mas ela foi mais ágil e conseguiu desviar. Jack acabou caindo de mau jeito na cama e quebrou o nariz, que agora sangrava. Jessica pegou a mochila de emergência e saiu correndo pela porta da frente, deixando Jack para trás. Bêbado e furioso, ele gritava que Jessica não passava de uma ingrata e de uma imunda. Dizia que ela havia esquecido como ele tinha dado um teto, alimentado e vestido a menina por tantos anos. Mas Jessica fugiu e não olhou para trás. Naquela noite ela não viveria nem mais um minuto daquele inferno. Kate acolheu Jessica. Jessica sabia que não podia simplesmente morar de favor ali, por isso começou a procurar emprego já no dia seguinte. A princípio, ninguém estava interessado em contratar uma jovem sem experiência alguma, mas ela insistiu um pouco mais e conseguiu uma vaga de recepcionista num restaurante. Não pagava muito, mas era um começo. Ela se deu bem com suas tarefas e não demorou para chamar a atenção dos frequentadores do local. William, estudante em uma das melhores universidades do país, era o rapaz que parecia especialmente encantado pela nova funcionária. William estava acostumado a sempre conseguir o que queria e ao ver Jessica pensou que daria o mundo para ela. Puxou o papo, continuou frequentando o restaurante e sempre elogiava o trabalho dela. Em questão de meses eles começaram a namorar firme e Jessica se tornou uma visitante frequente da casa de William. O problema é que o pai de William não tinha gostado de Jessica desde que se conheceram pela primeira vez e não perdia a oportunidade de dizer ao filho como as condições sociais da garota eram diferentes da realidade deles. O fato de a menina não ter pais ou outros parentes que se importassem com ela pesava muito também. O pai achava que tudo bem William ficar com Jessica por um tempo, mas sentia um embrulho no estômago quando pensava na possibilidade de se casarem ou terem filhos algum dia. Ele mal podia esperar pelo que ia acontecer logo em seguida. Apenas 3 dias antes, Jessica deu a notícia de que estava grávida a William. O namorado estava morrendo de medo de confrontar sua família, mas não teve saída. Afinal, logo todos perceberiam a barriga da menina crescendo. Jessica então se mudou para a casa de William onde planejaram que ela ficaria pelo menos enquanto estivesse grávida. A princípio, William achou que a vinda da criança poderia melhorar a relação do pai com a nora, mas a situação só piorou. A menina, que ganhou o nome de Emma, nasceu, mas as coisas não se acertaram na família pelos 3 anos seguintes. Ao terminar a faculdade, William conseguiu emprego numa grande firma da cidade e todo o seu trabalho de cuidar da filha ficou para Jessica, que ainda era obrigada a ouvir os discursos morais e as censuras do sogro todo santo dia. Essa não é a minha neta. Você enganou meu filho, ele chegou a dizer uma vez. Mas você não vai me enganar. Essa menina não tem nada de parecido com o meu filho. Jessica não revidou esse disparate, mas para não deixar as coisas ainda mais difíceis, ela ocupou todo o seu tempo livre com a pequena Emma. Mesmo assim, durante a noite, quando lembrava das palavras do pai de William, ela chorava.
com a cara enterrada no travesseiro. Mas o fim da picada foi quando veio à tona o caso que William estava tendo na firma com sua chefe. Ele nem fez esforço para esconder que estava dormindo com uma mulher mais velha. A chefe gostava de homens mais novos e prometia ajudá-lo a progredir na carreira. Era mais uma provação na vida de Jéssica. Onde isso iria levá-la dessa vez? Sem dar explicações, Jéssica fez sua mochila de emergência mais uma vez e voltou para a casa de sua amiga Kate, com Emma em seus braços. Kate a acolheu de novo, mas deixou claro que dessa vez eles não poderiam ficar por muito tempo. Mas esperaria até que Jéssica encontrasse um lugar só deles. Com tantas coisas na cabeça e com uma filha pequena para cuidar, Jéssica não tinha como procurar por um emprego mais adequado às suas necessidades financeiras. Acabou aceitando de volta a vaga como recepcionista no restaurante. O que antes eram tarefas que ela tirava de letra, agora se mostravam mais difíceis. Trabalhar e cuidar de uma criança não era uma tarefa fácil. Frequentemente ela chegava no trabalho com manchas escuras debaixo dos olhos, se segurando como podia para não cair no sono lá mesmo. Os donos do restaurante não viam essa situação com bons olhos. E sua performance no atendimento estava longe de chamar a atenção dos clientes como anos atrás. Será que a sorte sorriria para ela uma vez na vida pelo menos? É o que Jéssica se perguntava. Um dia, um senhor de certa idade entrou cambaleando na cafeteria. O dono do estabelecimento não gostou do que viu e avisou que o homem deveria sair, porque aquele não era lugar para uma pessoa bêbada. O homem estava pálido e não tirava a mão do peito. Ele não conseguia se expressar, parecia estar sufocando. E então caiu no chão. Clientes e empregados do restaurante olhavam confusos para a cena, sem saber o que estava acontecendo. Jéssica foi a única que tomou uma atitude e chamou a ambulância sem mais delongas. Graças à jovem recepcionista e à competência da equipe de resgate, o senhor sobreviveu. Passado o susto e plenamente recuperado, Oliver voltou ao restaurante para encontrar a pessoa que tinha chamado ajuda a tempo de salvá-lo. O velho agradeceu a Jéssica e queria recompensá-la de alguma forma. Jéssica não esperava qualquer reconhecimento pelo que tinha feito e explicou que sua mãe morreu vítima de um infarto quando ela ainda era pequena. O homem ficou comovido e quis saber mais da história dela. Assim, Jéssica contou todas as dificuldades que viveu até aquele momento. No dia seguinte, Oliver voltou ao restaurante. Agora ele sabia como recompensar Jéssica por ter salvado a sua vida. Eu moro sozinho em uma mansão. Não tenho filhos e nem esposa, disse Oliver. Venha morar comigo, você e Emma. Fiquem o quanto precisarem. Jéssica pensou na oferta por algum tempo e resolveu aceitá-la. Oliver fez algumas mudanças no local e acabou deixando grande parte da mansão para que Jéssica e Emma vivessem ali como se fosse uma propriedade só delas. Emma gostava do velho e de todo o espaço que tinha para correr, brincar e explorar. Só que a saúde de Oliver já não era a mesma de anos atrás e 3 meses depois. Ele sofreu outro mal súbito. Sentindo que dessa vez a vida ia deixá-lo, ele segurou as mãos de Jéssica e disse que tinha deixado a mansão para ela em seu testamento. Mas que isso não era o que realmente importava. Então ele contou a Jéssica o que faria toda a diferença para a vida dos dois. Embaixo da casa tem um porão. Atrás da minha mala de ferramentas você vai ver uma caixa. Tudo o que tem nela agora pertence a você e a Emma. Jéssica se livrou das mãos do homem e pediu que ele aguentasse firme. Ela correu para chamar o resgate e a ambulância conseguiu levar Oliver com vida para o pronto-socorro. Os médicos conseguiram estabilizar o homem, mas a saúde dele estava muito debilitada e seria necessário encaminhá-lo para o centro cirúrgico o mais rápido possível. A cirurgia era cara e Jéssica, é claro, não tinha o dinheiro necessário. Então ela lembrou do que Oliver disse sobre o porão atrás da casa e correu para ver o que encontraria lá. Era sua primeira vez ali. Acendeu as luzes e encontrou as ferramentas em cima de uma mesa bastante velha, mas não havia caixa no local. Parecia mesmo que há muito tempo ninguém entrava naquele lugar debaixo da casa. Olhando com mais atenção, encontrou a caixa no chão, coberta de poeira.
Ao abri-la, viu um pano velho no fundo envolvendo um volume. Ao tirar o pano, encontrou pequenas pedras de diamante bruto. Naquele instante ela soube exatamente como pagaria pela cirurgia de Oliver. Jéssica soube depois que Oliver conseguiu aqueles diamantes brutos com seu filho, que desapareceu em uma mina no Arkansas muitos anos atrás. Por isso ele achava que aqueles diamantes eram amaldiçoados e guardou as pedras numa caixa. Quando sua esposa faleceu, ele teve ainda mais motivos para achar que os diamantes eram um mau sinal e levou a caixa para debaixo da casa. Mas nas mãos daquela jovem, as pedras se revelaram verdadeiros artefatos que garantiram mais uma chance de viver. E pelo resto do tempo em que permaneceu no mundo, Oliver foi o avô que Emma merecia ter por perto. E tratou Jéssica como uma filha, sendo o pai carinhoso e presente que ela não tinha desde criança. No final das contas, apesar de todas as dificuldades e provações, nenhum deles estava fadado à infelicidade e à solidão. Se gostou dessa linda história, por favor, deixe um comentário e um like. Tenha uma ótima semana.